Irmãos queridos, que o Senhor da vida nos mantenha na sua paz. Antes que passemos à apresentação do nosso querido Mauro, nós queremos dar ciência à comunidade que já estamos, a partir de segunda-feira, na segunda etapa do projeto Qualificação do Trabalhador Espírita. Para isso, a regional desmembrou a mesma aula em 3 dias durante a semana. 19h30 às 22 horas, em 7 encontros para qualificar esses trabalhadores, que no segundo semestre se dirigirão à federação, mais especificamente no Recanto, para qualificar-se dentro das áreas específicas. Tem que passar por essa equipe agora, até meio de junho, um pouquinho antes, talvez no início de junho, a gente conclua, para se habilitar então aí para a federação no segundo semestre. Associação Educacional Lins de Vasconcelos, segundas-feiras. Sociedade Espírita Amor e Caridade, quartas-feiras. E Sociedade Espírita Francisco de Assis, CEFA, sextas-feiras. A mesma aula, 3 possibilidades para que o indivíduo, para que o nosso irmão, para que o trabalhador se qualifique então. Né? Alguma informação adicional, por favor, podem falar conosco que fazemos parte desta mesma equipe. É uma honra muito grande, mais uma vez, a possibilidade de contarmos com esse tarefeiro querido do nosso coração, que é o Mauro Statter Carvalho. Mauro está na labuta conosco, ombreando conosco desde o ano 2000. Ele é coordenador de grupos de estudos, expositor da nossa regional e também tarefeiro da nossa CEPAL, principalmente dentro da sua obra social, que é o NAFA. Né? Mauro é um tarefeiro destacado. Médico especializado em cardiologia e arritmia cardíaca. Né? Então, esse é o nosso querido Mauro, os seus dados pessoais, que a gente não delonga muito. E a proposição na noite, hoje, é trabalhar o mal dos séculos, né? A depressão, e num olhar como a gratidão pode ajudar a resolvê-la. A benfeitora Joana de Ângeles, encerrando a série psicológica, esse é o 16º livro, que ela conclui em 2011, nós mergulhamos aqui em um dos seus capítulos, e ela nos diz o seguinte a respeito desta questão em rápidas pinceladas. Graças ao desenvolvimento psicológico, o impositivo da disciplina moral e o cultivo dos hábitos saudáveis proporcionam a vitória sobre os transtornos emocionais, evitando que se instale a depressão, com toda a carga de prejuízos que proporciona. Os estímulos que defluem do hábito de pensar corretamente contribuem para a produção dos neurotransmissores do bem-estar. E o self, o espírito imortal, termina superando as imposições malsãs, controlando o comportamento que restaura a saúde. Nesse embate exitoso, o sentimento de gratidão exterioriza-se como significativas emoções de reconhecimento que facultam experiências psicológicas de plenitude. Equivocadamente se pensa em gratidão quando somente sucede as ocorrências felizes, quando são recebidos benefícios de qualquer tipo, dando lugar à retribuição como maneira ética do bom proceder. Equivocadamente. Não desmerecendo o seu valor significativo, defrontamos no caso em tela vestígios de egotismo por significar reconhecimento pelo bem que ao ego foi oferecido, e não pelo prazer de ser-se agradecido. A gratidão real e nobre vai além da retribuição gentil, afável e benéfica, manifestando-se também nas situações desagradáveis de dor, reafirmamos de sombra de enfrentamentos agressivos. Diante das mais graves tragédias, sempre se encontram razões para as manifestações gratulórias. Será que é possível, através da gratidão, nós vencermos essa problemática da depressão? É por essa estrada que o nosso querido Mauro vai nos conduzir a partir de agora. Portanto, com muita honra, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe,
que Ele nos envolva com seu amor, com seu carinho, com a sua ternura, e que cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos sair daqui melhor do que a gente chegou. Que Ele ilumine os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas compreensões. Que a gente consiga entender um pouquinho desse tema tão importante na vida da gente, e como o Evangelho de Jesus, como a gratidão, como o amor podem nos ajudar a prevenir a depressão quando ela ainda não existe e tratá-la quando ela já se faz presente. Como narrado no Evangelho de Mateus, os fariseus se reuniram e um deles, que era doutor da lei, perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amareis o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: e amareis o teu próximo como a ti mesmo. Ainda narrado em Mateus, Jesus explica o que é exatamente amar ao próximo como a nós mesmos. O que significa fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, e não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Ainda no Evangelho de Lucas, também explicando sobre o amar ao próximo como a nós mesmos, Jesus diz que isso é tratar ao outro do mesmo jeito como a gente gostaria que o outro nos tratasse. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, que é intitulado Amar ao Próximo como a si mesmo, existem 3 mensagens que são intituladas A Lei de Amor. A primeira delas, no seu item 8, ditada pelo Espírito Lázaro. Nessa mensagem, Lázaro diz que a lei de amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Porque o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Lázaro conta ainda que no seu início o homem tem somente instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Com essas palavras, nós podemos compreender que a lei de amor resume toda a doutrina de Jesus. Ou seja, a lei de amor resume tudo o que a gente precisa fazer na vida para a gente ser feliz. Nesse caminho, nessa trajetória, sabemos que que somos espíritos milenares. Já tivemos muitas encarnações anteriores a esta. Estamos vivendo esta e teremos muitas outras futuras. Desde lá da época, quando éramos somente instinto, nós, ainda sem saber exatamente o que é o bem, o que era o mal, erramos, nos equivocamos, nos desviamos da lei do amor. Já um pouquinho mais para frente, como ele diz, mais avançado e corrompido, já sabíamos exatamente o que discernir entre o bem e o mal. Mas por vício, por ganância, por busca de poder, de prazer, de sensações fortes, nós deliberadamente erramos. Dessa vez a gente já sabia que estávamos errando e mesmo assim erramos, nos desviamos da lei de amor. Hoje que estamos aqui, temos essa compreensão, que já lá de trás, em muitos momentos erramos. É certo que já melhoramos muito, já nos tornamos pessoas melhores, muitos dos costumes bárbaros já não temos mais, mas ainda temos aquilo que trazemos do passado, os equívocos.
E esses equívocos, quando a gente se desviou da lei de amor, eles ficaram marcados em nosso perispírito, deixaram marcas no nosso perispírito. E a gente carrega essas marcas conosco. E a depressão é uma dessas marcas que trazemos de encarnações anteriores, por termos errado, desviados do caminho. E hoje, que já estando um pouco melhor, essas marcas que estavam profundamente em nosso perispírito, à medida que a gente vai melhorando, que nós vamos agindo de acordo com a lei de amor, essas marcas elas vão se movendo e elas precisam sair. Elas saem lá do nosso inconsciente profundo e vêm à tona, nos convidando a transmutá-las, a modificá-las. Não somente a depressão, mas também outros transtornos mentais, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia e também distúrbio de ansiedade e também doenças físicas. Todas as doenças, sejam elas físicas ou mentais, elas derivam do espírito. Então a depressão é uma doença da alma, uma doença do espírito. Então, já respondendo aquela pergunta que todos fazem, a depressão tem cura? Tem. Só que por ser uma doença do espírito, com origem no espírito, a sua cura precisa ser espiritual, profunda. Ela precisa partir de dentro para fora. E nós equivocadamente achamos que o que cura a depressão são os remédios que o médico prescreve, nós tomamos, que vem de fora para dentro. Os remédios são importantes, são fundamentais, né? Principalmente nos casos de depressão moderada e grave. Nos casos de depressão leve é possível tratar somente com psicoterapia, com orientação. Mas nos casos de depressão moderada e grave, o medicamento ele é importante. Mas ele é importante para quê? Para que a pessoa se sinta melhor, para que ela consiga buscar a cura de dentro para fora. Então, não somente a depressão, mas também a ansiedade, o pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a esquizofrenia e outras doenças físicas, e todas as outras doenças físicas, elas partem do espírito doente que ainda somos todos nós. Habitamos um planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos, ainda doentes, devedores. Trazemos essas marcas de muitas vezes 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, 500, 800 atrás. Que erramos, cometemos crimes, traímos, abandonamos, roubamos, caluniamos. Fomos egoístas, pensamos só em nós, em nosso bem-estar, em nosso prazer. E tudo isso que a gente errou ficou marcado em nosso perispírito. E eles, à medida que a gente vai melhorando, porque quando a gente acerta, quando nós agimos de acordo com a lei de amor, nós expandimos, nós crescemos espiritualmente, falamos, nós vamos em direção à luz. Como chama o nome dessa casa, né? A caminho da luz. Então, quando nós praticamos atos amorosos, nós vamos de acordo com a nossa essência, que somos filhos de Deus, e Deus é amor. Então, quando praticamos atos amorosos, a gente vai para frente, a gente evolui. Quando praticamos atos contrários à lei de amor, também chamados atos de desamor, como não é possível ao espírito retroceder, a gente estaciona. Nós não voltamos para trás, mas estacionamos, não progredimos e ficamos com essas marcas em nosso perispírito que precisam ser transformadas, precisam ser transmutadas. E a depressão é uma delas. A depressão é um sinal de que nos equivocamos no passado. Ela tem muito a ver com culpas que trazemos de um passado longínquo ou mesmo próximo, de outras ou dessa encarnação. Culpas que não soubemos como trabalhá-las dentro de nós, e elas ficaram marcadas em nós, e hoje ela se manifesta na forma de depressão. Existe um livro muito interessante intitulado Cura Espiritual da Depressão.
que eu recomendo a todos que têm interesse sobre esse tema. O autor é o Alírio Cerqueira, que é um médico espírita, orador espírita, psiquiatra, psicoterapeuta e terapeuta transpessoal, que reside na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Então ele escreveu esse livro intitulado A Cura Espiritual da Depressão. E ele nos ensina que a depressão, ela tem 4 características marcantes, íntimas: orgulho, rebeldia ou revolta, negativismo, desprezo pela vida, perda da vontade de viver. Então essas são as características que o depressivo traz, geralmente de outras encarnações. Então, no fundo, o depressivo, ele é um orgulhoso, ele é um rebelde, ele é um revoltado. A primeira vez que eu ouvi isso, que eu li esse livro, eu já li esse livro 2 vezes e agora li a terceira para preparar essa fala. Eu que tenho um parente muito querido com depressão severa, que convive há muitos anos com essa doença, eu me assustei um pouco. Confesso a vocês que eu me choquei. Mas o depressivo é um revoltado? É um revoltado. Porque o Alírio vai explicando que o depressivo, no fundo, ele tem uma sensação de onipotência e de prepotência. Ou seja, ele tem o desejo de ter o poder sobre tudo, sobre todas as situações ao redor dele. Como ele não consegue, e ele gostaria de controlar todas as situações, ele gostaria de que todos agissem como ele acha que é o correto. Esposa, marido, filhos, no ambiente de trabalho, amigos, conhecidos, ele desejaria que todos agissem conforme ele gostaria. Mas, como isso não é possível, então ele tem esse sentimento de onipotência, que o único onipotente é Deus, e esse sentimento de prepotência, de tentar impor a sua vontade sobre os outros, aqueles que convivem com ele. Mas como isso não é possível, ele faz o movimento contrário, que é o movimento de impotência. Já que eu não consigo controlar tudo ao meu redor, eu me deprimo, eu me sinto impotente, me sinto sem vontade de fazer nada, sem trabalho, sem vontade de ir para frente, de crescer, de agir. Então essa é a característica. A onipotência e a prepotência transformada em impotência. Já que eu não consigo mudar tudo ao meu redor, eu me deprimo, eu não quero mais viver. Eu perdi a vontade de viver. E com isso, ele vai acumulando mais máscaras. Porque nós estamos encarnados, a primeira coisa que a gente precisa ter é vontade de viver, alegria de viver. De estar aqui encarnado, de ter um corpo físico bendito, um presente que Deus nos deu. Então, aquele que perde a vontade de viver, que se revolta contra a vida, então o depressivo tem essa característica, ele se revolta contra a família, que não dá a atenção que ele acha que ele merecia, ele começa a se sentir coitado, começa a se sentir vítima, começa a ter pena dele mesmo, que a Joana de Anjos chama de autopiedade, que nunca é bom para nós. Ele se coloca nessa postura de vítima, de coitado, e se revolta perante a família, a sociedade e até muitas vezes perante Deus. E muitas vezes até atentando contra a própria vida através da tentativa de suicídio. E ele traz essa característica de outras encarnações que era exatamente para ele mudar. E se ele se deprime novamente, ele está de novo juntando mais marcas profundas em seu caráter. Então o depressivo traz essa marca que é para mudar, que provavelmente ele já foi depressivo em outras encarnações. Muitos já tentaram o suicídio em outras encarnações. Muitos se revoltaram em outras encarnações. E nessa eles vieram com a tendência depressiva ou com a depressão já instalada, que é para mudar isso. Agora, já conhecendo os ensinamentos de Jesus, muitos espíritas, já conhecendo os ensinamentos espíritas, tem a oportunidade de transformar essa tendência que ele tem dentro dele. E se ele se revolta, perde a vontade de viver, muitos têm vontade de morrer, se deprime, vive revoltado, se sentindo coitadinho de mim, a postura de vítima, ele vai acumulando mais marcas dentro dele. Então, já entrando na questão do tratamento, lembrando que a doença veio por erros passados. E muitas vezes esses equívocos, o depressivo se sente culpado. Ele não sabe que errou no passado. Só que aí quando a gente
sabe que errou, o que a gente precisa fazer? Precisa reparar, precisa dessa vez fazer correto, mas ele se culpa, não tem força para mudar aquilo lá, se coloca na postura de vítima e mais uma vez perde a oportunidade de dessa vez fazer diferente. Então o convite, a depressão é um sinal vermelho acendendo na vida dele, dizendo para ele: meu filho, muda, deixe de ser revoltado, aceite as situações da vida que você não pode mudar, ore, confie em Deus, busque viver com alegria, com otimismo, com esperança. Não ache que a vida ela é totalmente cinza, que não é verdade. Então é um sinal para ele mudar. Assim como a ansiedade, assim como o pânico, assim como as doenças físicas, elas são um sinal que a gente tem algo que a gente precisa mudar. Então esse é o convite. Já iniciando um pouco, falar do tratamento da depressão. Então é possível a cura? É. O remédio é importante? Fundamental. Quem convive com um depressivo grave, sabe como ele era antes e como ele é depois do remédio. Então é fundamental o medicamento, para que ele se sinta melhor, para que ele se estabilize, se tranquilize, para poder fazer essa cura de dentro para fora. Mas Mauro, como fazer isso? Aí vem a pergunta, 919 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta a Santo Agostinho: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e de resistir aos arrastamentos do mal? E Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo na cura da depressão é o conhecimento de nós mesmos. Lá no nosso canto, no nosso quarto, tranquilo, sereno, sem barulho, sem contar para ninguém, nós vamos começando a fazer o mergulho dentro de nós. Nós vamos procurando essas marcas, essas negatividades do ego, como diz a Joana de Ângeles, como diz o Alírio nesse livro. Nesse processo de conhecermos a nós mesmos, vamos olhando para dentro de nós e vamos vendo o que a gente tem de negatividade no ego. E aí nós vamos descobrindo que a gente realmente é revoltado, que a gente gostaria que a esposa, os filhos ficassem paparicando, ou o marido ficassem paparicando a gente o tempo inteiro, que a gente é revoltado contra o patrão, que não paga o que a gente acha que a gente merecia, é revoltado contra o presidente, o governador, o prefeito, enfim, os políticos em geral, revoltado contra a sociedade, achando que tudo está errado, ou seja, sentimento de revolta, principal característica da depressão. Então, se a gente olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que a gente está revoltado, o que fazer? Se sentir culpado e ficar mais deprimido? Não. Se sentir culpado e ficar mais ansioso? Não. Primeiro, se autoamar. Então, o Alírio fala bastante nesse livro que o primeiro passo, ele bate bastante na tecla do auto-amor. Então, dentro desse mergulho que nós vamos fazendo, e a Joana de Ângeles fala muito do auto-amor, tem vários e vários capítulos de vários livros que ela tem, que ela comenta sobre o auto-amor. Então, eu vou olhando para dentro de mim mesmo, vou me amando, vou gostando de mim, vou buscando essas negatividades que eu ainda trago dentro de mim, mas não para eu me culpar. Porque descobri que eu sou um revoltado, vou me culpar. Não, que bom que eu descobri. Não é que eu sou revoltado, mas estou. Porque na verdade todos nós somos amor, nós somos luz, nós somos o bem, o bom, o belo. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Logo, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é belo, é bom, é o bem. Então nós somos tudo de bom em essência. Então tudo que a gente tem de negatividade, nós estamos, não somos. Então vamos deixar de dizer eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou um revoltado, um rebelde. Não, eu estou depressivo, estou ansioso, estou revoltado e rebelde, mas posso modificar isso. Reconheço essa deficiência do meu ser, que provavelmente trago de muitos séculos atrás. E agora eu tenho a oportunidade de transformar. Então, ao fazendo essa busca, eu vou olhando para dentro de mim mesmo e vou me amando. Eu vou lembrando que eu já tenho coisa boa.
Ah, mas eu já tenho muita coisa boa, eu sou honesto, sou trabalhador, sou bom pai, procuro ser um bom pai, um bom marido, né? Não roubo, não mato, não ofendo ninguém, não traio, não abandono. Que bom, já tenho muitas virtudes. Então eu vou começando a ver que eu não sou tão ruim assim. Isso é o alto amor. Aí eu vou me olhando e descobrir que eu estou revoltado. Tá bom, que bom. Descobri que sou um revoltado, que eu fico sim tendo a postura de coitadinho de mim. Eu faço as coisas para que meus filhos, ou meu marido, ou minha esposa tenham pena de mim e venham me dar migalhas de afeto. Isso é a postura de vítima, a postura coitadinha de mim, muito comum nos depressivos, né? Quase 100% tem. E aí eu vou olhando que eu estou revoltado, o que eu preciso fazer? Eu vou amando essa revolta, eu vou envolvendo essa revolta temporária que existe dentro de mim, lembrar que eu não sou revoltado, eu estou revoltado. Eu vou amando, eu vou envolvendo ela em vibrações de amor, de ternura, porque eu sou amor, porque eu, espírito, ser essencial, ou self, ou eu superior, ele é totalmente amor. Então essa característica negativa que tem, eu sou muito maior do que essa revolta que existe dentro de mim. Então eu posso transformá-la através de vibrações positivas de amor. Eu vou orando e vou pedindo, Senhor, me ajude a transformar essas negatividades que existem dentro de mim. E aí eu vou buscando devagarzinho, com exercícios, com meditação, com oração, eu vou tentando transformá-la nos seus opostos. Então a revolta, a rebeldia, ela é um ato de desamor. Qual é o contrário dela? O contrário dela é a resignação ou a aceitação dinâmica, como tem aquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou deixar de ser um revoltado e vou buscar ter aceitação, ter resignação. As pessoas confundem a aceitação dinâmica com a aceitação passiva, que é aquela postura, eu tenho que sofrer mesmo, isso não tem mais jeito, eu já errei muito lá mesmo, eu estou sendo punido, eu tenho mais é que sofrer. Não é esse tipo de aceitação, é aceitação dinâmica, é eu olhar. Aceitação dinâmica é eu seguir aquela oração que diz assim, né? Minha mãe me ensinou essa oração quando eu era adolescente, quando eu saí estudar fora. E se não me engano, ela é de Francisco de Assis, mas eu não tenho certeza. Mas não importa quem é o autor, porque se não for dele, é de alguém que é um seu afim, porque ela é totalmente do bem. Que ela diz assim, nessa oração diz assim, Senhor, que eu tenha força e coragem para mudar o que pode ser mudado na minha vida. Que eu tenha paciência e resignação para aceitar o que não pode ser mudado na minha vida. E que eu tenha sabedoria para diferenciar uma situação da outra. Então isso é resignação. Então eu troco a revolta pela resignação. Bom, eu aceito. Aquilo que eu não consigo mudar na minha vida, eu aceito. Eu entrego para Deus. Recentemente eu ouvi uma mensagem do Emmanuel muito bonita, que ele diz assim, que a gente tem um mau hábito de querer resolver tudo da nossa vida. Mas a gente tem que ter humildade e resignação de entender que nem tudo na nossa vida a gente consegue mudar. Então que nesses momentos para a gente entregar para Deus. Então o Emmanuel dizendo para aquilo que na nossa vida a gente não conseguir mudar, que a gente entrega para Deus. Que a gente fala, Senhor, está nas tuas mãos. Existe um salmo, que eu não lembro exatamente o número, acho que é o 32 do Velho Testamento, que ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então dentro dessa postura de resignação, que é o oposto da revolta, que eu entregue para Deus, fala, Senhor, está nas tuas mãos. E é muito bom a gente conversar com Deus, com Jesus, porque eles nos conhecem profundamente. A gente não precisa ter vergonha deles. Eles sabem tudo que há no nosso íntimo. Então eu entrego para ele, falo, Senhor, essa situação difícil da minha vida aí, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo que eu estou tentando mudar, que eu estou fazendo de tudo para mudar. Se eu não consigo, entrego nas tuas mãos. E é tão bom ter essa postura de entregar para Deus aquilo que a gente realmente não consegue resolver, que a gente se sente mais leve. Quando a gente age assim, o Emmanuel diz nessa mensagem, que a gente tira um fardo das nossas costas. E é verdade, a gente quer resolver tudo, a gente quer resolver os problemas todos nossos, do filho, do marido, da esposa, no trabalho, dos vizinhos, a gente quer resolver, da família inteira, dos pais, dos tios, tudo a gente quer resolver. Mas a gente não tem esse poder. Então, para a gente entregar, fazemos o nosso melhor,
buscar fazer o máximo possível no limite das nossas forças, mas o que a gente não conseguir, a gente entrega para Deus. Falar, Senhor, está nas tuas mãos. Seguindo aquele conselho que Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, com Jesus, o fardo é leve. Entregamos para Ele, está nas suas mãos, Senhor. Por isso que com Ele as coisas ficam mais fáceis. Porque quando a gente quer resolver tudo, quer carregar tudo nas costas, a gente anda até arcado. Quando a gente começa a entregar para o Senhor aquilo que a gente não consegue resolver, a gente fica mais leve, a postura fica mais ereta, a gente respira melhor, se sente mais calmo, mais sereno. Então essa é a primeira coisa. Detectou rebeldia, revolta, faz exercícios de mentalização. Nesse outro livro que eu queria indicar para vocês também, do Alírio, chamado Saúde Espiritual, tá? Ele tem várias técnicas de exercício que ele ensina a gente a fazer isso, a envolver o nosso problema, a nossa negatividade, não com revolta, eu tenho que arrancar isso de mim, com violência. Não, eu vou envolvendo as minhas negatividades com amor. E aí eu vou transformando, transmutando, né? A psicologia transpessoal usa esse termo, transmutação. Então eu vou transmutando esse sintoma que era um desamor, num sintoma, essa característica dentro de mim que era um desamor, numa característica que é uma característica de amor. Ainda dentro desse processo do conhece-te a ti mesmo, eu vou me envolvendo e vou descobrindo que eu tenho ansiedade. Quem de nós não tem ansiedade, né? Eu não vou nem perguntar quem que tem, né? Então, quem de nós que não tem? Também o outro mal do século, a gente podia chamar essa fala nossa de depressão e ansiedade, os males dos séculos, né? Sempre existiu, né? E hoje mais do que nunca está na moda aí. Então, eu descubro que eu estou ansioso. Lembre que não é mais, vamos trocar o verbo, ninguém mais vai falar sou ansioso, porque eu sou amor, eu sou calma, serenidade, porque eu sou filho de Deus. Eu estou ansioso porque estou deixando essas negatividades do ego tomarem conta de mim, mas eu vou mudar isso. Então eu, olhando para dentro de mim mesmo, descubro que estou ansioso. O que eu vou fazer? Vou me revoltar? Não, vou tentar arrancar a ansiedade. Não, porque talvez eu traga ansiedade há muito tempo, então ela precisa ser trabalhada. Eu vou envolvendo ela em vibrações de amor, lembrando que eu sou filho de Deus, eu sou o ser imortal, o ser essencial, né? E a ansiedade, ela é muito menor do que eu sou muito maior do que ela. O Alírio chama de eu sou o grande eu, que é o espírito imortal que existe dentro de mim. E essas negatividades são pequenos eus com letra minúscula. Eu sou o grande eu com letra maiúscula. E a ansiedade, ela é um pequeno eu. Então eu vou envolvendo ela em vibrações de amor e de ternura, vou pedindo ao Senhor que me ajude a transformar essa ansiedade no seu oposto, que é a serenidade. O Alberto Almeida tem um seminário que eu tenho num CD muito bonito, né? Fica a dica aí, quem puder, quem fica responsável pela livraria, se for possível adquirir. Ele é um seminário que tem 2 CDs que ele chama de menos ansiedade e mais serenidade. Então, para a gente fazendo exercícios, não vou contar tudo que tem no CD, né? Mas fica a sugestão para vocês ouvirem. Para a gente fazendo exercícios de transformar a ansiedade, que é um ato de desamor, em serenidade, que é um ato de amor. Aí ainda nesse processo de olhando para dentro de mim mesmo, no processo de conhece a ti mesmo, eu descubro que eu estou egoísta, que eu só penso em mim, né? Que junto com o egoísmo vem o orgulho, são os 2 irmãozinhos, que está explicado lá no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec explica que todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos derivam do orgulho e do egoísmo. E para eu analisar o quanto que eu estou egoísta, eu preciso me responder a seguinte pergunta: os atos que eu faço, eu estou pensando no meu bem-estar, no meu interesse pessoal, ou estou pensando no interesse da comunidade? Porque o Allan Kardec pergunta, qual característica que mostra, que marca a imperfeição do espírito que somos? E os espíritos respondem, o interesse pessoal. Então, quando eu faço atos baseados no meu interesse pessoal, é ato de egoísmo.
indica que eu ainda sou um espírito muito imperfeito. Preciso transformar esse egoísmo no seu oposto, que é o altruísmo. Altruísmo é quando eu faço coisas pensando no benefício do outro. E, consequentemente, como eu busco o benefício dos outros, obviamente eu vou ser beneficiado também. Já o egoísmo é quando eu faço os atos pensando no meu bem-estar, na minha satisfação. Então, se eu descobrir que sou egoísta, que estou egoísta, eu vou transformá-lo com vibrações de amor em altruísmo. Descobri que estou orgulhoso. Você vê como é que toda hora eu falo sou orgulhoso, mas é porque eu aprendi esses dias lendo que no finalzinho desse livro aqui, que eu terminei de ler esses dias atrás, ele fala que a gente precisa mudar a nossa fala. Não fale mais eu sou, fale eu, porque sou indica uma característica do espírito, que você é, e na verdade nós não somos orgulhosos ou egoístas, nós estamos. No fundo nós temos, ao invés do orgulho, nós temos a semente da humildade, porque Deus é humildade, Jesus é humildade. Então que eu olhe para dentro de mim mesmo, se eu descobrir que estou egoísta, vou fazer exercícios para transformar esses exercícios em humildade. Jesus ensinou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são os humildes. Então, que a gente ore e fala, Senhor, me ajude a tirar esse orgulho, de eu achar que eu sou superior ao outro, de eu achar que eu sou, que todos precisam me servir, que eu sou o melhor, que eu sou mais importante, que a minha dor é mais importante que a dor do outro. Me ajuda, Jesus, a entender isso. Então vou fazendo exercícios de transformar isso. Então dentro do processo da cura espiritual da depressão, esses hábitos da gente olhar para nós, dentro de nós mesmos, é o principal caminho. Como Santo Agostinho diz, mas Mauro, como é que eu faço isso? Vem a dica do Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos. Kardec diz para ele, mas eu entendi que o conhecimento de si mesmo é o caminho para eu resistir aos arrastamentos do mal e melhorar nessa vida. Mas como fazer isso? Aí Santo Agostinho orienta, faça como eu fiz quando encarnado. Ao final do meu dia, ao terminar minhas atividades, antes de fazer minhas orações, ao me recolher aos meus aposentos, eu fazia uma retrospectiva de como tinha sido o meu dia, o que eu fiz de bom, se eu ajudei todo mundo que eu podia, se eu perdi alguma oportunidade de fazer o bem, se eu prejudiquei alguém, se eu fiz o mal, se eu ofendi, se alguém tem algo a reclamar de mim, se eu magoei alguém. Então, quando ele percebia que ele tinha feito algo de errado, ele no dia seguinte ia lá e consertava. Então ele fez isso ao longo da sua encarnação. Então que a gente faça isso. Então esse é o principal caminho para a cura da depressão, e não só da depressão, de todos os males que a gente pode passar, sejam eles emocionais, físicos, psíquicos, mentais, qualquer um. Então esse é o caminho, a gente se conhecer e ir transformando as negatividades que a gente traz dentro de nós em sentimentos de amor, em vibrações de amor, vibrações amorosas. Bom, mas além disso, Mauro, falando especificamente da depressão, o que mais a Casa Espírita pode nos ajudar? A Casa Espírita pode nos ajudar na cura da depressão? Muito. Então já falamos do remédio, as psicoterapias, com psicólogos ou psicoterapeutas habilitados, ajuda e muito no tratamento da depressão. Mas a Casa Espírita, propriamente falando, ela pode nos ajudar muito. Então, primeiro, aí o Alírio vai listando, Primeira coisa que o Espiritismo nos ajuda, evangelho-terapia. Jesus na nossa vida é o principal remédio para tudo, incluindo a depressão. A gente buscar ler o Evangelho de Jesus, entender e colocar em prática na nossa vida. Evangelho-terapia.
Terapia, adorei esse termo. A gente fala tanto de terapia, lidamos com isso todos os dias. Evangelho, terapia, o melhor remédio da vida da gente. Ler o Evangelho de Jesus todos os dias, um trechinho, buscar estudar dentro da casa espírita, se possível, fazer força para ser possível, fazer Evangelho no lar, buscar entender o que Jesus nos disse e colocar em prática na nossa vida. E a doutrina espírita não é a única, mas é uma maravilhosa chave para a gente entender o que Jesus nos disse. Então a gente está no caminho certo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, saímos de casa sábado à noite para vir numa casa espírita ouvir o Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. Então isso é uma evangelho terapia, que a gente faça cada vez mais isso na nossa vida. E ele fala, segundo o tratamento da depressão, prece terapia. Terapia da prece, da oração, muito útil. Nos ajuda muito na conexão com as forças superiores da vida e nos ajuda a desconectar das forças inferiores, desses pensamentos equivocados que a gente traz e condutas equivocadas que a gente traz na nossa vida. O que mais? Assistir palestras, participar de grupo de estudo, passes, água fluidificada, tudo isso trata o espírito e o perispírito que estão doentes. E o corpo físico também. Então, as terapêuticas espíritas, elas são muito úteis para nos ajudar a nos curarmos da depressão. Mas lembrar que o Evangelho, a prece, o passe, a água fluidificada, o estudo, tudo isso são ferramentas que a gente tem, mas a cura vai partir de nós, desse nosso esforço de buscarmos ser uma pessoa melhor a cada dia, de termos comportamentos mais amorosos. Aquele que vive com raiva, irritado, bravo, que está sempre de mau humor, que ele passe a ser mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo, mais compassivo. A outra tratamento, a terapia do perdão, a perdão terapia. A Joana de Ângeles criou esse termo, perdão terapia. O perdão é terapêutico, já sabemos hoje. Quando Jesus ensinou para Pedro, que Pedro perguntou para ele, Senhor, eu preciso perdoar meu irmão quantas vezes? Será 7 vezes? Jesus disse, não Pedro, 70 vezes, 7 vezes, cada erro, ou seja, sempre, a gente tem que perdoar sempre. E a gente não perdoa por quê? Porque a gente não perdoa porque acha que o outro não merece o nosso perdão. Mas na realidade, quando a gente perdoa, a gente se liberta. O perdão é terapêutico para nós. Então, a perdão terapia. Então, aquele que, mas Mauro, mas você fala isso porque não foi você, que foi traído, abandonado, roubado, caluniado. Não importa a ofensa. Independente do que o outro me fez, eu vou perdoá-lo. Porque se ele me fez o mal, ele está doente. E o doente precisa que eu fique com raiva dele, que eu guarde mágoa, ressentimento, desejo de vingança? Não. Ele precisa que eu faça oração por ele. Então eu não preciso guardar mágoa de ninguém, por maior que seja a raiva, por maior que seja a ofensa. Eu vou perdoando, eu vou buscando fazer. É difícil, no começo não é fácil não, mas eu vou fazendo exercícios de imaginar essa criatura que me ofendeu, fazendo exercícios de vê-lo envolto numa luz, e pedindo ao Senhor Jesus que o abençoe, que dê força para ele, que ele tire essas questões negativas que ele ainda traz dentro dele, que se ele me ofendeu, imagina o que ele não, se ele fez mal para mim, imagina o quanto que ele não está fazendo mal para ele, porque ele é o verdadeiro doente, e se eu não perdoo, eu sou doente também. Então a perdão terapia é terapêutico, o perdão é terapêutico na nossa vida, porque o perdão nos liberta, porque se a gente fica guardando mágoa, ressentimento, desejo de vingança, a gente fica doente. Era como se a gente estivesse tomando remédio, tomando veneno todos os dias. Então, além da perdão terapia, o cultivo do pensamento positivo. Fundamental que a gente comece a criar ideias do bem, de paz, do amor. O depressivo ele tem uma outra característica negativa marcante, que é ver a vida sob um prisma cinzento. Ele acha que está tudo ruim. Porque o governo está ruim, a política está ruim, a economia está ruim, a família está ruim, tudo ruim. Ele passa a achar que tudo é errado. E a mídia ajuda muito nisso, porque a mídia só veicula coisas negativas. Mas, na verdade, nunca houve tanto bem na Terra. Nunca houve tanto altruísmo. Nunca houve tanta gente se preocupando com o bem-estar do outro. Nunca houve tanta solidariedade, tanta caridade como tem hoje. Só que a mídia não vincula porque não vende. Vende as notícias ruins que eles vivem dando. Então, que a gente tire esse prisma negativo, esse prisma cinzento e passe a enxergar a vida de um lado bom, de um lado positivo.
começar a cultivar pensamentos positivos, de otimismo, de esperança. A hora que vir um pensamento negativo, troca por um positivo. A hora que vir um pessimismo, troca por um otimismo. A Joana de Ângeles, no seu livro Desperte e Seja Feliz, ela tem um capítulo muito interessante chamado Médico Interno, que ela diz que todos nós temos um médico interno dentro de nós e que nós somos os principais responsáveis pela nossa cura, se a gente tiver alguma doença, ou por a gente adoecer, tá? Ou para ajudar no tratamento das nossas doenças. Mas como que funciona essa questão do médico interno, Mauro? Ela explica bem explicadinho, que ela diz assim: quando a gente cultiva pensamentos bons, de amor, de caridade, de altruísmo, de esperança, de fé, de coragem, de generosidade, de perdão, de não guardar mágoa, de não guardar ressentimento, o nosso cérebro produz substâncias positivas, encefalinas, endorfinas e outras, que são benéficas, que elas caem na corrente sanguínea, elas se espalham por todo o corpo, fortalecendo as nossas células. Então, se a gente tem uma doença como um câncer, ou uma doença de coração, por exemplo, ou uma doença psicossomática, como a depressão ou a ansiedade, esse cultivo do pensamento positivo faz com que essas substâncias que são liberadas no cérebro fortaleçam o nosso organismo e ajude, por exemplo, os remédios que a gente esteja tomando, ajude cirurgia, a cirurgia que a gente vai fazer, ajuda a gente se curar com aquela cirurgia. Então, esses pensamentos positivos, eles vão nos trazendo saúde. E quando a gente está saudável, ele nos ajuda a manter a saúde. Quando a gente está temporariamente doente, ele nos ajuda a recuperar a doença, ou a nos curarmos da doença, ou, se não for possível, caso essa doença esteja no nosso mapa reencarnatório, cultivo dos pensamentos positivos nos ajuda a ter menos sintomas, a ter menos dor, menos falta de ar, nos ajuda o remédio a agir melhor. Então, isso é um médico interno. Sempre que eu penso uma coisa boa, que eu faço um ato bom, que eu faço uma oração, um ato de amor, eu produzo essas substâncias que fortalecem as células do meu organismo. Por outro lado, quando eu cultivo a raiva, a mágoa, o desejo de vingança, a revolta, a rebeldia, a tristeza, a depressão, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a inveja, ou quando eu pratico crimes, atos dos quais minha consciência me cobra, sempre quando eu pratico atos negativos ou penso a coisas negativas, o meu cérebro produz uma série de substâncias negativas que caem na corrente sanguínea e me fazem adoecer. Por isso que às vezes a gente tem pessoas que têm uma doença grave, mas que são saudáveis. Porque são otimistas. Quantos que a gente conhece aqui que estão sempre otimistas? Essas pessoas não são doentes. Elas têm temporariamente uma doença, que provavelmente estava no seu projeto reencarnatório, que ela precisaria passar por isso, mas ela é um espírito saudável. Por outro lado, conhecemos jovens, fortes, belos, saudáveis, bonitos, que são extremamente doentes, porque são negativos, pessimistas, ou cultivam uma série de vícios. Então, essas pessoas, esses são os verdadeiros doentes, porque caso eles não mudem, logo o seu corpo físico vai adoecer também, porque o corpo é um reflexo do espírito. Lembrar que as doenças se originam no espírito. Então, o cultivo do pensamento positivo, do otimismo, da fé, da esperança, a terapia da fé. O Alírio usa isso, grande tratamento das doenças em geral na nossa vida. Terapia da fé, cultivo da fé, da esperança, do otimismo, nos ajuda a nos curarmos das nossas doenças. E lembrar que na gênese da depressão, além das marcas que a gente traz dos comportamentos equivocados passados, existe também, além da culpa que trazemos, que não soubemos trabalhar corretamente, que se transforma em depressão, existem as influências espirituais inferiores, as chamadas obsessões. Por isso que muitas vezes é tão difícil tratar depressão, e por isso que o centro espírita ajuda muito, porque aqui no centro existe a desobsessão. Por que que o depressivo tem muita obsessão, tem muita influência espiritual negativa? Porque dentro, e não só o depressivo, todos nós temos
em algum momento da vida da gente. Allan Kardec pergunta na questão 459 do Livro dos Espíritos: os espíritos influenciam em nossas vidas? E os espíritos respondem: muito mais do que imagineis, a ponto que frequentemente são eles quem vos comandam. Então as obsessões estão aí, são epidemias que sempre existiram e continuam existindo hoje. Por quê? Porque nesse caminho que eu me equivoquei no passado, seja nessa encarnação, mas principalmente nas outras, aquelas pessoas às quais eu prejudiquei, muitas me perdoaram e se libertaram, foram embora, mas algumas não me perdoaram. Algumas me reconhecem nesse corpo agora, o Mauro, e vem se vingar, vem se desforçar. E por que Deus permite? Permite para que eu e ele seja tratado à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, daqueles que não me perdoaram, que me descobrem nesse corpo aqui, o Mauro está ali nesse corpo, residindo em Cascavel, mas ele é o mesmo de 1000 anos atrás lá, que me roubou, que me traiu, que me matou. E ele vem. E eles vêm e começam a nos influenciar. Se eles percebem essa tendência negativa, essa sensação de culpa que eu trago daquele equívoco do passado, isso é um plug, é uma tomada que permite que o espírito se aproxima. E se eu tenho tendência depressiva, ele vai me deixando mais depressivo ainda, vai me incutindo pensamentos negativos. Você não vale para nada, você não vale nada mesmo não. O melhor que você tem é tentar o suicídio, né? Sua vida não vale nada, ninguém liga para você, que é o que o depressivo pensa, que é que nos dias que a gente está triste, desanimado, começa a vir esses pensamentos, que a gente não serve para nada, que o melhor seria acabar com a vida. Muitas vezes acontece isso. O que é isso? Influência espiritual negativa, inferior. E esse cultivo do conhece a ti mesmo, da oração, das práticas espíritas, o esforço que eu vou fazendo para me melhorar, é a melhor prática de desobsessão, porque o espírito vai percebendo que eu não sou mais aquele de 1000 anos atrás, né? Que dessa vez eu quero mudar, dessa vez eu estou me esforçando para mudar, e eu estou vindo aqui, eu estou orando. Ele percebe que quando eu faço oração eu melhoro, quando eu leio o evangelho eu melhoro, quando eu tomo passe eu melhoro, nos grupos de estudo aqui na Casa Espírita eu melhoro. Então ele vai percebendo que eu estou diferente, e que eu estou me esforçando e estou me sentindo um pouco melhor, e que ele continua sofrendo. E é aí que ele vai modificando, e chega uma hora que ele entende que realmente, quando ele me influencia negativamente, ele sofre muito mais do que eu. Então aí ele aceita ser ajudado, aceita ser encaminhado, e deixa de me influenciar, e eu me sinto melhor. Então a desobsessão é isso, não é práticas de exorcismo, como muitas religiões até hoje ainda pregam, de expulsar o espírito. Isso aí não adianta, porque o espírito volta depois. É conquistar o espírito através do esforço em sermos uma pessoa melhor. Então isso aí ajuda muito no tratamento da depressão. Bom, e falando um pouquinho sobre, para a gente finalizar, sobre a questão da gratidão, né? Joana de Ângeles fez esse livro maravilhoso chamado Psicologia da Gratidão. O que seria gratidão? O Vaninho já leu um trecho, né? Que as pessoas pensam que ser grato é retribuir quando o outro não, retribuir um favor quando o outro nos faz também. Uma pessoa me ajudou, aí depois eu vou lá e ajudo ela. Isso aí não é gratidão, isso é obrigação, né? Sempre que eu puder fazer o bem para todo mundo, eu vou fazer. E mais ainda para aquele que me ajudou. Então gratidão é ter aquela postura positiva da vida, de ser grato a Deus pela vida. Agradecer, acordar de manhã, agradecer a Deus pelo dia, pelo corpo, agradecer pela inteligência, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelas mãos, pelos pés, agradecer a Deus pela família, pela casa, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, agradecer pelo trabalho, agradecer pelos amigos, pela doutrina espírita, agradecer por estarmos aqui encarnados. Então criar esse hábito de todos os dias: Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse corpo que o Senhor me deu. Mas ele anda meio doente, está meio com as dores aqui, uma doencinha aqui, uma doença ali. Mas obrigado, Senhor, esse aí é o instrumento que o Senhor me deu. O maior presente que a gente recebe do Senhor é o corpo, a oportunidade, porque o corpo permite que a gente esteja aqui, vivendo, aprendendo, errando, acertando e evoluindo. Então, obrigado, meu Deus, pelo corpo, que é o meu instrumento. Francisco de Assis chamava o corpo de meu jumentinho. Então, ao final dele, ele sempre chamou que era o jumentinho
jumentinho que carregava, aquele corpinho que no final da vida bem doente, já cego, teve tracoma, foi queimado seus 2 olhos com ferro em brasa por ignorância da medicina da época, chegou a queimar até seus ouvidos. Ele mesmo, aquele corpo totalmente doente, ele agradecia a Deus pelo jumentinho. E quando ele estava prestes a desencarnar, ele agradecia a Deus: obrigado, Senhor, por esse jumentinho que está tão doente, mas que carregou esse espírito durante toda essa encarnação. Muito obrigado, Senhor, pelo meu jumentinho. Então que a gente crie o hábito de agradecer pelo nosso jumentinho. Às vezes está meio deficiente, tem uma dor aqui, uma dor ali, mas é o nosso que a gente tem. Muito obrigado, meu Deus. Era o corpo que a gente precisava. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Mauro, mas minha família dá tanto trabalho. Família boa é do vizinho, a esposa boa é do vizinho, aquela minha dá muito trabalho, né? Não me dá o valor que eu merecia, né? Não, gente, a gente tem a esposa que a gente precisa. Muito obrigado, meu Deus, pela esposa, pelo marido que o Senhor me deu. Obrigado, meu Deus, pelos meus filhos. Mas dão muito trabalho, sou muito levado, né? Crescer e continua criança. Filhos bons é do vizinho, olha que bonitinho que são, né? Eu gostaria de ter aqueles. Não, obrigado, meu Deus, por esse presente que o Senhor me deu, que são meus filhos. Obrigado pelo meu lar. Mas eu queria tanto ter uma casa melhor, mas é a minha que impede de eu sofrer, de eu passar frio, chuva. Obrigado por esses móveis que tem aqui, estão meio velhinhos, mas são os meus. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas roupas, né? Não são as melhores do mundo, mas são as minhas. Muito obrigado pelo meu trabalho. Mas eu queria tanto ganhar mais, trabalho tanto e ganho pouco. O bom é o vizinho, meu amigo lá, que trabalha pouco e ganha muito, né? Então, não, obrigado, meu Deus, pelo meu trabalho. Esse é o que eu preciso, que me dá condições de sustentar a minha família e me ajuda a ter equilíbrio psíquico. O trabalho é uma grande terapia. Outro ponto do tratamento da depressão: trabalho, né, gente? Mente ociosa fica doente, fica depressiva mesmo, né? Então nos ocupar a nossa mente com trabalho. Lembrar que trabalho é toda ocupação útil, não somente as ocupações que são remuneradas. Obrigado, meu Deus, pela doutrina espírita, que me ajuda a entender Jesus. Obrigado pelo seu evangelho, pelas palavras que o Senhor disse há 2000 anos. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado por tudo que eu tenho passado nessa vida. Obrigado, meu Deus, pelas provas. Quem aqui lembra de agradecer pelas provas, pelos momentos difíceis na vida? Ninguém, né? Ninguém lembra. A gente só agradece quando está tudo bem. Mas não, a gente tem que agradecer principalmente as provas. Lembrar que as provas fomos nós que pedimos. Quando estávamos no mundo espiritual, no intervalo entre uma encarnação e outra, nos preparando para essa encarnação, a gente pediu as provas. Porque a gente sabia que a gente, passando por essas provas, a prova tem 2 objetivos: reparar males que a gente praticou no futuro, mas principalmente no passado, mas principalmente nos fortalecer para o futuro. Então, quando a gente supera uma prova, a gente fica mais forte. E é verdade, né? Olha aqui, cada um de nós aqui, quantas provas a gente já passou na vida. E a gente, quando estava passando pela prova, muitas vezes a gente achava que a gente não ia dar conta. Agora eu não dou conta, esse problema é muito grande, esse eu não vou conseguir superar. E superamos, com confiança, com fé em Deus, com paciência, sem se revoltar, sem desanimar. Aí a gente olha para trás e fala: nossa, eu superei aquele problema lá, agora o que vier eu supero. Eu saio mais forte da prova. Então, obrigado, meu Deus, por essas provas. Elas não são castigo de Deus, elas não são punição de Deus, elas são aquilo que a gente precisa. E lembrar que todas são temporárias, né? Então esse pensamento a gente precisa ter todos os dias na nossa vida. Quando a gente estiver passando pelo problema, pela dificuldade, por algum problema, que a gente lembre que aquilo vai passar. Que foi o que Maria Santíssima, mãe de Jesus, mandou um recado para o Chico Xavier, através do Emmanuel, que tudo passa. Quando o Chico estava passando por aquelas dificuldades, né, que ele não sabia, ele estava passando por um problema lá, que ele não sabia como agir. Não sabia o que fazer. Aí ele pediu para o Emmanuel: Emmanuel, você sabe que eu tenho muita fé em Maria Santíssima, mãe de Jesus. Ele falou: sei, Chico. Então, eu te peço, se você puder, pede para ela, me dá um conselho. O que eu faço para resolver essa situação difícil, que eu não estou vendo uma luz para eu resolver essa situação? O Emmanuel falou: tá bom, Chico, eu vou falar com ela, mas você sabe que é meio difícil, né? Mas se eu conseguir, eu venho te dizer. Aí, uns dias depois, o Emmanuel apareceu para o Chico e disse: Chico, é verdade isso, tá, gente? Não é... Chico, Maria Santíssima te mandou um recado, e ele falou sobre aquela questão lá que você pediu. Aí o Chico achou que vinha uma lista de coisas que ele tinha que fazer, e ela disse assim para ele: tudo passa.
Então tudo na vida passa. Os momentos alegres, festivos, ruidosos, de empolgação passam, mas os momentos difíceis, de dor, de sofrimento também passam. Então que a gente guarde a nossa serenidade, a nossa tranquilidade e agradeça a Deus sim pelas provas, sabendo que aquela prova vai passar. E lembrar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que no momento que a prova está mais difícil, está mais doída, que a dor está mais aguda e profunda, é sinal que a prova está quase acabando. Então, para a gente ainda naquele momento perseverar, não desanimar, não se desesperar, que aquela dor vai passar. Que a gente guarde a serenidade, que daqui a pouco tudo passou. Então, obrigado, meu Deus, pelas provas, por tudo que o Senhor tem me dado. E junto com a gratidão, então a gratidão é isso, é um modo de vida. Não é somente um sentimento de retribuição, retribuir aquele que me ajudou. Nem uma gratidão a Deus por tudo de bom que eu tenho recebido. Não, é agradecer pelo de bom, pelos momentos difíceis principalmente, mas acima de tudo ser um modo de vida, que eu seja essa pessoa grata a Deus, a vida. Obrigado, meu Deus, pela vida, pelo ar que eu respiro, obrigado pelas flores, pela vegetação, obrigado pela chuva, obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que existe nessa vida. E junto com a gratidão à vida, existe a alegria de viver. Joana de Ângeles fala muito disso, da questão da alegria de viver, que a gente seja pessoas alegres, que tenha alegria de viver, que seja grato, que acorde de manhã alegre, que vá para o trabalho alegre. Mas, Mauro, é possível viver com alegria mesmo no momento da dor? É. No livro Iluminação Interior, da Joana de Ângeles, seu capítulo 2, é um capítulo chamado Vivendo com Alegria, que ela diz que mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos difíceis, é possível sim cultivar alegria. Mas como, Mauro? Alegria é dar sorriso, alegria é sorrir alto, é dar gargalhada, é contar piada? Não. Alegria é isso que a gente confunde, a gente acha que alegres são aqueles que contam piada, que ouvem música alta, que falam alto, que dão gargalhada. Não, aquilo é euforia. Euforia é uma máscara do ego, que está mascarando os conflitos que existem dentro, que às vezes são imensos. Então isso não é alegria. A alegria de viver é aquela serenidade, daquela pessoa que se mantém sereno, nos momentos alegres, felizes da vida, ele não se deixa empolgar, que a empolgação também ela é negativa, né? Muita empolgação, não. Momentos felizes, que bom, viva aquele momento com serenidade. Então não se empolgue, mas nos momentos de dor também se mantenha sereno, não se deprima, se mantenha estável, equilibrado, confiante em Deus, que aquele momento de dor vai passar. Isso é a alegria de viver. Pessoa que é grata de estar aqui, de ter o corpo, de poder estar encarnado, de poder viver, né, de errar, de acertar, de aprender, de cada dia buscar ser melhor e ser uma pessoa melhor. Então cultivar a gratidão e a alegria de viver. Então esse é o caminho, são dois irmãos, né? A gratidão, que é um modo de vida, e a gratidão, além de eu ser grato a Deus, eu buscar fazer o bem no limite das minhas forças. Isso é gratidão. Eu sou grato à vida que me dá tanto, então eu vou ajudar o próximo na medida das minhas forças. Tudo que eu puder fazer de bom, eu vou fazer para ele. Isso é um sinal de gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que tem me dado, então vou também buscar fazer o bem na medida, no limite das minhas forças. Então, gratidão e alegria de viver, ser aquela pessoa que vive com essa serenidade, sendo sempre grato a Deus por tudo que a gente tem recebido. E no poema da gratidão, que o Divaldo Franco gosta muito de encerrar várias palestras dele, que foi ditado pela Amélia Rodrigues, através da sua própria psicografia, ele fala, né, que a gratidão é isso. A Amélia Rodrigues fala que ela agradece, ela começa agradecendo pela vida, ela agradece pelos olhos que ela tem, e ao mesmo tempo ela pede a Deus por aqueles que não têm a visão nessa encarnação, que eles se tranquilizem, se asserenem, que na próxima encarnação eles voltarão a enxergar. Ela agradece a Deus pelos ouvidos. Obrigado, meu Deus, porque posso ouvir as melodias do mundo, as melodias da vida, posso ouvir as palavras do outro. Muito obrigado pela audição, mas ao mesmo tempo eu peço por aqueles que não têm audição nessa encarnação,
que se tranquilizem, se asserenem, que guardem a fé e a esperança, que na próxima encarnação voltarão a ouvir. Obrigado, meu Deus, pela fala, por eu poder falar. Obrigado pela fala de todos vocês, pela fala dos professores, daqueles que ensinam, que legislam. Muito obrigado, meu Deus. E ao mesmo tempo eu peço por aqueles que sofrem de afasia, que não podem falar, que se tranquilizem, se asserenem, confiem em Deus. Na próxima encarnação voltarão a falar. Obrigado, meu Deus, pelas minhas mãos, quem que lembra de agradecer a mão, né, gente? Nem lembra que a gente tem mão. Muito obrigado, meu Deus, por elas. Obrigado pelos pés que permite que eu ande, pelas pernas. E ao mesmo tempo eu peço por aqueles paralisados, acamados, que não têm possibilidade de andar, que se tranquilizem, se asserenem, que na outra encarnação voltarão a bailar, como ela mesma diz. E obrigado, meu Deus, pelo meu lar. Pode ser uma tapera, pode ser um tugure, uma favela, uma mansão, uma casa no caminho, qualquer um. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Mas, obrigado pela minha família. Mas, se mesmo assim eu não tiver família, eu não tiver um lar, nem um teto para me agasalhar, muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Então ela agradece por tudo. Olha, até ela diz no final, né, que mesmo que ela não tenha um teto, mesmo que ela não tenha família, mesmo que ela não tenha as coisas materiais necessárias, muito obrigado por ela existir. Muito obrigado por ela crer em Deus. Olha que maravilha, né? Então, Senhor, se eu não tiver nada disso, nem assim eu vou reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ajude aí na nossa trajetória, que a gente consiga entender um pouquinho essas palavras aí e colocar em prática na vida da gente. Que Deus abençoe a cada um de nós.